Olá amigos, eu sou Hélio Lima e estou muito contente de participar aqui do Circuito Intexify para falar de qualificação de leads ou processos de qualificação de leads. As nossas ideias, o que nós acreditamos e o que nós aplicamos aqui no nosso processo diário de prospecção de clientes e qualificação de leads. Vamos falar um pouquinho sobre isso com vocês a partir de agora. Muito recorrente que o pessoal traz aqui para a gente mas Hélio, qual é a melhor técnica de qualificação de leads aqui para minha empresa? E tem várias. O intuito desse bate-papo não é a gente entrar tecnicamente em cada uma delas. Hoje mesmo, agora cedo, eu postei no meu LinkedIn uma matéria bem completa sobre técnicas de qualificação de leads de um modo geral. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Aqui no nosso bate-papo, eu prefiro destacar que técnicas que priorizem o relacionamento são definitivamente as melhores aí para sua operação e para sua empresa. E é justamente por isso que a gente gosta demais do Spin Selling. Eu entendo que o pré-vendas e o closer, quando eles aplicam o Spin Selling, eles estão, no final das contas, priorizando um ativo muito importante em vendas B2B, que é o relacionamento. Técnicas de qualificação de leads que tentam identificar muito rapidamente o poder de compra, a capacidade financeira do lead e principalmente se o lead é ou não a pessoa de decisão, a pessoa principal de decisão, eu acho que são técnicas boas. Todas elas podem ser aplicadas aí no seu processo de vendas, na sua empresa, mas a aplicabilidade dessas técnicas não são muito adequadas para quem quer se relacionar. Eu vou explicar um pouco melhor a nossa ideia sobre isso, tá? Qualificação de leads nunca pode ser um vai logo lead que eu quero vender para você, sabe? A qualificação de lead que prioriza o poder de compra do lead, fundamentalmente ela já começa fazendo o corte na capacidade financeira do lead. Eu não acredito muito nisso, eu acredito no relacionamento. A técnica de qualificação de leads que prioriza se ele é de fato decisor para ir para um negócio com você, para uma proposta com você, ela parte dessa premissa. E quando você já parte dessa premissa, você perde todos os influenciadores do processo. A técnica de qualificação de leads, que é muito rigorosa nesse sentido de capacidade de negócio ou momento de compra, eu acho que ela se preocupa pouco com o relacionamento. E vendas B2B acontecem por causa de relacionamento. Vendas B2B são perdidas por falta de relacionamento. Então, por isso que o Spin Selling para nós sempre fez e faz todo sentido no nosso trabalho do dia a dia. Inevitavelmente, quando o seu pré-vendas e o seu closer estão preocupados em criar relacionamento, em manter o rapport, isso já cria um cenário de vendas muito mais possível do que aquele closer ou aquele pré-vendas que só quer saber da sua capacidade de compra, só quer saber se você é a pessoa direta na conclusão de um processo de vendas. Ele não está muito interessado nos influenciadores, nas pessoas que são importantes aí na sua estrutura de vendas. Ele não está muito interessado em se relacionar, ele está interessado apenas em aplicar as técnicas de qualificação de leads para ganhar tempo, para entender se você está ou não no momento de compra e te levar ou não para uma proposta e ir para o próximo lead o mais rápido possível. Eu definitivamente não acredito nisso. Agora, não acho correto que a gente anule o Spin Selling para validar qualquer outra técnica de qualificação de leads. Esse não é o ponto. Eu percebo um esforço grande aí de líderes, inclusive, invalidando o Spin Selling com a premissa de que é um método ultrapassado e que tem técnicas novas, a sopa de letrinhas, né, que a gente brinca por aqui. O fato é que todas as técnicas de qualificação têm os seus pontos fortes e elas podem ser absolutamente aplicáveis aí à sua operação.
A grande questão é quando você usa essas técnicas para acelerar um processo de vendas, para acelerar o ciclo da sua venda. Vendas B2B tem muito a ver com a aproximação, tem muito a ver com conhecer a estrutura da empresa, o engajamento, né? A gente pode falar um pouco de sales engagement, por exemplo, mas tem muito a ver com essa questão de pautada no relacionamento. E o Spin Selling, me parece, tem outras metodologias de qualificação que nós gostamos bastante, mas o Spin Selling ainda é a metodologia que eu percebo que o nosso pré-vendas e o closer, quando a gente passa o lead, na passagem de bastão para o closer trabalhar, a gente percebe que quando estamos pautados no relacionamento, sem se preocupar muito no poder de compra da empresa, ou pelo menos nesse momento, né? Sem se preocupar tanto com isso, sem usar isso como um corte prioritário, as coisas são mais fluídas. Mesmo quando você precisa desqualificar o lead, porque isso faz parte do jogo também. E o Spin Selling ajuda com que a gente qualifique o lead e leve ele para um avanço, mas também desqualifique o lead quando necessário, ou quando a gente entende que aquela reunião ou aquele processo não faz sentido gastar energia com ele. Bom, muito mais do que reuniões qualificadas, quando uma empresa terceiriza o seu processo de pré-vendas de forma definitiva ou temporária, a gente costuma explicar e entregar um processo de qualificação, que no final das contas é o que norteia toda a nossa entrega. A reunião é importante, a possibilidade de vender é importante, mas principalmente estruturar o processo de qualificação de uma empresa é a nossa obsessão, é a nossa paixão aqui no nosso trabalho na Haas. E eu vou passar aqui para vocês os nossos cortes. Claro que eles não são definitivos e eles são adaptáveis de acordo com o projeto, mas muito pouco, tá, pessoal? A gente é bem rigoroso com esses cortes, porque a gente entende que eles são pautados de novo no relacionamento. E para nós, a melhor técnica de qualificação de leads é a que é pautada no relacionamento. Bom, o primeiro corte aqui que nós geramos para uma empresa que terceiriza esse serviço conosco é o perfil tranquilo, na verdade os perfis, né? Tranquilo, pesquisador, incomodado, potencial comprador. Tem mais dois perfis, que é o inqualificação e o desistência. Vou explicar aqui para vocês qual é o momento de cada um deles. O lead perfil tranquilo é o lead que não tem interesse de ir para uma reunião conosco. Então ele recebeu o e-mail, ele recebeu ali a cadência de e-mails, ele recebeu o nosso contato no LinkedIn, ele recebeu o nosso ativo no telefone, o cold call, deixamos recado, falamos com o influenciador, a gente deixou para ele muito claro do que se trata o tema que a gente quer levar para ele, mas ele está tranquilo, ele não tem interesse de ir para uma reunião com a gente. Então ele fica ali na massa crítica de trabalho e em geral a gente recomenda o envio de um e-mail marketing para esse lead. A médio e longo prazo pode ser que ele volte a ter interesse ou ele de fato desperte um interesse de conversar conosco, ou seja, ele não levantou a mão. Num processo de qualificação de leads, a ideia é que 70%, às vezes 80% da sua massa crítica de trabalho não vai querer se conectar com você. Então a qualificação de lead ela não diz respeito apenas ao lead que vai para a reunião, mas principalmente aqueles leads que não vão para a reunião. E aí você precisa criar um método de e-mail marketing, por exemplo, ou alimentar através do resultado do seu outbound o seu inbound para mandar notícias sobre a sua empresa, a sua solução, enfim, manter um contato com esses leads. Repito, mais de 70%, às vezes 80% da sua campanha de prospecção, você vai lidar com esses leads que não querem se conectar com a sua ideia e com a sua solução. O segundo lead já na verdade, os próximos 3 leads são os que vão para a reunião de fato, que é o pesquisador, o incomodado e o potencial comprador. O lead perfil pesquisador, ele não está necessariamente no momento de compra, mas ele aceita a reunião e ele aceita conhecer um pouco mais da sua solução. Nós não acreditamos que um processo de qualificação de leads, ele é pautado apenas em descobrir ou se conectar ou fazer reuniões com leads apenas em momento de compra. Quando você se comporta assim, quando o seu closer se comporta assim,
apenas querendo falar com esse lead nesse momento, e tem metodologias ou técnicas de qualificação de lead muito preocupadas em descobrir o timing, né? O tempo de compra daquela empresa. Eu não acredito que esse seja ou deva ser um corte muito prioritário, porque você está praticamente querendo tirar pedido, né? E não está de novo querendo se relacionar. Então eu não gosto muito desse corte, ele aparece, ele é importante, mas ali no momento da qualificação, do pré-vendas e da primeira conversa com o closer, eu acho que ele não é um corte legal que apareça, ele tem um momento de aparecer, né? Mesmo que você defenda, mas Hélio, eu estou ganhando tempo quando eu descubro o tempo de compra dessa empresa. Beleza, desde que você não use isso como desculpa para não se relacionar com o seu ICP. Porque não vamos nos esquecer que uma campanha de prospecção é a ideia, é a definição de um ICP e promover conversas, uma aproximação com essas empresas. Então faz parte do jogo, ou deveria fazer parte do jogo, que você queira se conectar também com empresas que não necessariamente estejam no momento de compra, mas que possam vir a ser educadas, enxergar uma dor que não está muito clara para ela nesse momento, estão dispostas a ser educadas pelo seu time de closers, né, pelos seus executivos, e por consequência entrar com você num processo de compra, né? Acho muito importante dentro de um processo de qualificação que você esteja preocupado com gastar a sua energia no momento certo e com os leads certos. Mas separa na sua célula aí, na sua campanha de outbound, uma porcentagem para falar com esses leads que não estão no momento de compra. Porque prospecção vai te gerar isso, conversas, informações, ideias, insights, justamente com leads que estão no seu ICP, mas que não estão no momento de compra. Eu acho um erro junior, boçal, quando você desconsidera tudo isso. Você quer usar o processo de prospecção e o outbound só para falar com leads em momento de compra. Eu não gosto muito dessa ideia. O lead perfil incomodado já é o lead que está no nosso concorrente, ou seja, ele tem uma solução parecida, similar ou semelhante com essa que a gente está propondo, uma conversa sobre ela, mas por algum motivo ele está mal atendido, né? Por isso que o nome é incomodado. Então nós vamos para a reunião com ele para discutir melhores maneiras dele conduzir a sua própria operação ou resolver essa dor que ele tem. É um lead assim muito bom, perfeito, para você apresentar o melhor que a sua solução tem para resolver aquela dor, aquele problema dessa empresa. Gosto muito desse tipo de reunião, gosto muito desse tipo de qualificação. Quando o meu pré-vendas aparece com esse lead perfil incomodado, a comemoração aqui é grande, né? Porque esse é o lead que eu entendo que compra, esse é o lead que vai para uma mesa de negociação com o seu closer aí, às vezes muito mais rápido, por exemplo, do que o lead potencial comprador, que é o próximo que falaremos aí. Já o potencial comprador é o lead que, em tese, está mais pronto para comprar, né? Ele aproveita o processo de qualificação ali do pré-vendas para pedir preço, prazo, condição, enfim, perguntas um pouco mais matemáticas aí que nos levam a crer que ele está no momento de compra. Mas eu insisto que muitas vezes o perfil pesquisador, aquele que vai para uma reunião com você sem muita obrigatoriedade de ir para uma proposta depois da reunião, ele acaba comprando mais do que o lead em momento de compra. Até quando um projeto ou uma empresa nos procura aqui, muito preocupada com o preço, por exemplo, eu não acho que ele está preocupado com a minha entrega. Eu não acho que ele está muito preocupado em entender aspectos importantes da minha entrega. Mas é claro que o lead potencial comprador existe, né? Então, na sua campanha de prospecção, no seu processo aí de outbound, é claro que aquele lead vai levantar a mão, você vai chegar ali no momento mais adequado possível para ele sair da reunião e ir para um processo pelo menos de proposta com você, né?
Então esse é o lead potencial comprador. Então, recapitulando a nossa metodologia de qualificação aqui na Arraso, que nós entregamos para os projetos que nós atendemos, são os perfis tranquilo, pesquisador, incomodado e potencial comprador. Tranquilo, ele não tem interesse de se conectar, a gente geralmente recomenda o envio de um ativo aí no inbound marketing. Reforçando, mais de 70% ou 80% da sua campanha, dependendo do ICP que você escolheu para jogar para essa campanha, são leads que não vão querer se conectar com a sua solução, pelo menos nesse momento. O pesquisador já é o lead que ele não está no momento de compra exatamente, mas ele aceita ir para uma reunião. Eu recomendo expressamente que você separe pelo menos uma pequena porcentagem da sua operação para falar com esse tipo de lead, para você não criar a cultura do tirar pedido, né? Tirar pedido em vendas B2B não é muito legal. O incomodado é o lead que está no seu concorrente, mas por algum motivo ele não está bem atendido, e aí seria legal que você desse bastante atenção para esse lead, evidenciando os pontos fortes aí da sua solução. E o potencial comprador, em tese, é o que está mais pronto para comprar, em tese, porque eu entendo que quando ele está muito preocupado em aspectos financeiros, aí ele não está muito interessado em conhecer a sua solução. Quero reforçar aqui para vocês que todas as metodologias de qualificação têm o seu valor, são, na verdade, estudos, né? Resultado de estudos, de pesquisas, de autoridades mundiais aí de vendas, né? Nós gostamos de outras metodologias de qualificação. O intuito dessa conversa aqui foi sim evidenciar o spin selling, foi sim mostrar para vocês um pouco dos nossos cortes aqui, né? Quais são os cortes que nós promovemos no nosso processo de qualificação. A gente pode até fazer um outro vídeo depois falando de outras técnicas de qualificação, as que nós gostamos e as que nós gostamos um pouco menos, né? Mas eu poderia dizer aqui para vocês que aquela metodologia ou técnica de qualificação é muito preocupada em descobrir muito rapidamente o poder de compra, a capacidade financeira do lead, e principalmente se ele é a pessoa de compra ou não, desconsiderando todos os influenciadores e toda a estrutura de vendas de uma empresa, né, de compra de uma empresa, eu não gosto muito desse tipo de metodologia, não. Eu prefiro aquela metodologia baseada em relacionamento, aquela metodologia que não tenta pular etapas, que entende que vendas B2B é um ciclo de aproximação, sim, com os influenciadores, com o gatekeeper, com as pessoas importantes ali que vão influenciar positiva ou negativa a contratação de um serviço, um produto, enfim. Eu prefiro que o meu pré-vendas tenha real interesse de se relacionar e criar esse rapport com o prospect, e eu prefiro que o meu closer seja uma extensão dessa preocupação do pré-vendas. Eu acho que aí sim a gente está criando um cenário de vendas ideal e, por consequência, uma metodologia de qualificação mais ideal possível. Tem metodologia de qualificação perfeita? Não, não tem. Todas elas têm pontos positivos e pontos que não são nem negativos, mas que não são tão aderentes aí com a sua operação. Vale você dar uma estudada em todas elas. Tem vários artigos aí no Google, que é muito fácil de encontrar esses métodos de qualificação e fazer testes, né? Pivotar aí alguns testes aí na sua operação, não se preocupando inclusive em invalidar o spin selling porque é antigo, porque todo mundo já conhece, invalidar alguma outra técnica de qualificação apenas porque você escolheu uma técnica. Não se trata disso, se trata de uma adequação aderente aí ao que você pensa e ao que você quer gerar de informação, tanto para a sua campanha de outbound quanto para a sua campanha de inbound. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui um pouco do que a gente pensa sobre processos de qualificação de leads aqui no circuito Intexify. Um abraço e até a próxima.